dúvidas em direto. Para já falamos de esclerose tuberosa, uma doença rara que afeta cerca de 1.500 pessoas em Portugal. Cerca de 90% das crianças com esclerose tuberosa têm convulsões e epilepsia. Uma patologia, para conhecermos melhor com a doutora Inês Carrilho, é neuropediatra. Muito boa tarde, doutora. Muito bem-vinda ao consultório do Porto Canal. É um prazer tê-la aqui connosco. Eu começo precisamente por lhe perguntar do que é que se trata a esclerose tuberosa, uma doença rara. O que é? Portanto, a esclerose tuberosa, como disse muito bem, é uma doença rara, com uma incidência que ronda 1 para cada 6.000 indivíduos. É uma doença genética que em 1/3 dos casos tem uma transmissão hereditária, portanto, se um dos pais, um dos progenitores tiver a doença, poderá ter uma probabilidade de 50% de transmitir essa doença aos filhos, e nos outros 2/3 dos casos são situações que ocorrem de novo, portanto, mutações novas. É uma doença crónica, portanto vai evoluindo ao longo da vida e tem manifestações multissistémicas, portanto pode atingir vários órgãos e sistemas do indivíduo, nomeadamente a pele, o cérebro, o coração, os pulmões, os rins. Sim. E portanto as manifestações vão depender um bocadinho também do atingimento desses vários órgãos. Claro, portanto os sintomas são muito variáveis. De leves, muito graves. Temos situações praticamente assintomáticas, claro, e que às vezes chegamos ao diagnóstico da criança e só depois é que os pais descobrem que também têm a doença. Portanto pode ser simplesmente só as lesões da pele, umas manchinhas brancas, mais uns nódulozinhos semelhantes ao acne, que nos deixam assim dúvidas em termos de outros diagnósticos. E, portanto, podem ser casos assintomáticos a casos mais graves, com epilepsias logo de início nos primeiros meses de vida, casos de autismo, atraso cognitivo, sim, patologia renal grave, patologia cardíaca. Portanto, a clínica é muito variável. É verdade. Doutora, sendo uma doença que afeta cada indivíduo de maneira diferente, sem existir um padrão generalizado, é uma doença também de um diagnóstico extremamente difícil e complexo, não é? O diagnóstico podemos dizer que é fácil, porque 90% dos casos têm as manifestações cutâneas e, portanto, quem tiver conhecimento da doença, e estes programas são bons para isso, para a divulgação, umas simples manchinhas hipomelânicas ou uns nódulozinhos podem nos pôr na pista de diagnóstico, depois associado a outras sintomatologia. Portanto, o diagnóstico é fácil. Agora, como a doença é rara, mesmo na classe médica às vezes não é conhecida e, portanto, as pessoas não se queixam só porque têm as manchinhas. Portanto, só quando surge algum problema é que muitas vezes chega ao diagnóstico. E muitas vezes, por exemplo, na criança, o diagnóstico até pode ser feito in utero, se tiver um tumor cardíaco, e, portanto, são logo referenciadas, mesmo sem ter outra sintomatologia, só porque foi detectado numa ecografia bem feita, de rotina, e, portanto, essa possibilidade permite-nos logo chegar quase a um diagnóstico muito precocemente. Mas como é que a doença progride e qual o prognóstico? Pronto, a doença, podemos dizer assim, é como se fossem surgindo tumores ao longo da vida. Sim. Tumores que não são no sentido de cancerígenos, portanto, são pequeninas lesões que vão crescendo lentamente ao longo da vida. Depois, dependendo da localização, a nível do sistema nervoso central, por exemplo, do cérebro, se tiver determinada localização, o crescimento dessas lesões pode, por exemplo, obstruir a circulação do líquido cefalorraquídeo e dar, por exemplo, uma hidrocefalia aguda, que é uma situação de emergência que tem que ser logo tratada, senão a criança morre. Podem também originar epilepsia. Por exemplo, os tumores cardíacos podem dar problemas também. Normalmente, por exemplo, os tumores cardíacos vão regredindo com a idade, ao contrário dos outros que vão aumentando. A nível do rim, por exemplo, portanto, esses tumores, enquanto são pequeninos, são assintomáticos, vão crescendo e depois vão dando problemas que não é fácil, se a doença não estiver já diagnosticada, distinguir de outra patologia renal, por exemplo. Sim, mas o prognóstico desta doença está também dependente depende um bocadinho, dos sintomas. Depende um bocadinho da localização desses ditos tumores. E um bocadinho também, por exemplo, as crianças começam cedo com epilepsias graves, têm muitas complicações ao longo da vida. Em termos de mortalidade, não podemos dizer que tem uma mortalidade superior à população geral. Depende um bocadinho da localização dessas lesões e, principalmente, se não são conhecidas e se não são tratadas atempadamente, poderão ter os seus problemas. Sim, doutora, em relação à gestão da doença,
Estes doentes com esclerose tuberosa necessitam de um acompanhamento médico sempre muito próximo. Sim. O importante é, como vimos, se a doença tem uma manifestação multissistémica, é, no fundo, uma abordagem multissistémica desses doentes. Portanto, quando chega um doente com essa suspeita, devemos pensar logo fazer uma identificação de todos os problemas desse doente, nomeadamente se tem atingimento do cérebro, do coração, do rim, dos vários órgãos-alvo onde a doença se pode manifestar. Depois, temos mais ou menos protocolado, em função dessas situações, como deve ser feito o seguimento. Por exemplo, se tivermos um tumor cerebral, sabemos que convém controlar ao fim de X tempo, novamente com a imagem. Se o crescimento está a ser muito rápido, temos que, digamos, fazer um controle mais perto. Se sabemos que há suspeita, por exemplo, de ser um astrocitoma de células gigantes, 3 em 3 meses temos que andar a controlar, ver se há um crescimento rápido ou não, que poderá ter indicação para um tratamento específico. Portanto, a doença em si não tem um tratamento só, vai-se tratando. Não tem cura. Não tem cura. Neste momento vão surgindo fármacos que nos ajudam a controlar esses ditos tumores, a impedir o seu crescimento ou até diminuir o seu tamanho, de forma a que eles não tenham complicações. Porque, como eu já tentei explicar, portanto, a maior complicação é pelo crescimento. Portanto, é uma doença em que as células crescem de uma forma anómala e daí a sua complicação. É uma doença também com um grande impacto, para além do impacto no doente, mais concretamente na criança, tem um grande impacto também sobre toda a família. Sim, para mais, começando por, se dizemos a uma mãe que o menino tem um tumor no coração, que é mesmo o termo, um bebezinho acabou de nascer e dizemos que tem um tumor no coração, os pais ficam, claro. Pronto, mais tarde se dizemos que além do tumor que tinha no coração, que até melhorou, agora surgiu um tumor na cabeça ou no rim, apesar de serem benignos no sentido de não serem carcinomas, o crescimento tem os seus riscos e depois as questões, o menino vai ter epilepsia, o menino vai ser autista, o menino vai aprender bem na escola. E hoje em dia ainda não é possível estabelecer assim uma relação, mesmo com o estudo genético e sabendo a doença que tem e o marcador que tem, dizer se o menino vai ser muito atrasado, pouco atrasado. Sabemos sim que, por exemplo, se as epilepsias não forem controladas precocemente, a probabilidade de atraso é maior. E, portanto, é um bocadinho difícil de prever, mas é uma doença que cria grande ansiedade nos pais, neste caso, e a previsão, digamos, não é possível dizer vai evoluir assim ou assim. Claro. É um bocadinho, o importante é mesmo o seguimento desses doentes em consultas que estejam preparadas para essa patologia e, consoante forem surgindo os problemas, ir tratando. Claro, o apoio aos pais também é importante, devido a este impacto emocional. O apoio aos pais, e em Portugal já temos a Associação da Esclerose Tuberosa em Portugal, que está aberta a dar esse apoio. Tem um site na internet. Eu vou mostrar, vá para casa. Penso, se não estou em erro, www.esclerosetuberosa.org.pt. Pronto, onde serão lá como se faz o diagnóstico. Eu esqueci de dizer que o diagnóstico é essencialmente clínico, é por aquilo que vemos no doente e por aquilo que os exames mostram, embora haja depois a possibilidade de identificar a mutação genética numa grande percentagem de casos. Doutora, decorreu no passado dia 12 de outubro um congresso, o segundo congresso de esclerose tuberosa em Portugal. Então também de balanço, quais foram os pontos fulcrais deste congresso? Portanto, esse congresso que foi organizado pela Associação de Esclerose Tuberosa em Portugal, que trouxe convidados do estrangeiro e convidados portugueses, pretendeu, no fundo, divulgar uma vez mais a doença, as suas complicações e trazer algumas novidades. A principal novidade que estamos sempre à espera é em relação aos tratamentos e falou-se essencialmente da experiência de um grupo americano de Cincinnati, que tem já uma larga experiência no uso de determinados fármacos. E, essencialmente, um fármaco que está aprovado para o tratamento do astrocitoma de células gigantes subependimárias, que é sempre uma esperança para os pais quando surge um fármaco novo, porque infelizmente já está disponível. Neste momento, a maior parte dos casos eram tratados cirurgicamente. Agora, alguns casos poderão ter indicação para o tratamento com esse fármaco, embora seja um tratamento também prolongado e com os seus efeitos secundários. Portanto, mas pelo menos vão surgindo esperanças. Esse fármaco também está a ser já testado ou experimentado
em termos futuros para o tratamento da própria epilepsia, pronto, que é sempre uma esperança, mesmo para nós médicos, quando surge mais um fármaco. Mas para já ainda está tudo em termos de ensaios clínicos, essa parte. A parte do tratamento do tumor cerebral já é concreto, já há estudos que mostram uma redução que pode chegar quase aos 75% e, portanto, temos que acreditar. Claro que sim. Que há novos De tratamentos. facto, é uma nova esperança para os pais, também para os doentes, que continuam, de facto, a acreditar nestes novos fármacos que brevemente poderão, então, estar disponíveis para um leque muito alargado destes pacientes. Doutora, para terminarmos a nossa conversa, a Associação de Esclerose Tuberosa, como já disse, presta apoio a pais, também a doentes. Quem quiser mais informação pode dirigir-se a esta associação e pedir apoio? Sim, eles estão muito abertos e, aliás, eles pretendem conhecer mais os doentes e nós em Portugal temos uma estimativa que existam cerca de 1.500 doentes. Estamos agora envolvidos num projeto, juntamente com grupos europeus, de tentar identificar esses doentes e segui-los ao longo de 5 anos para podermos dizer os que correm bem, os que correm mal, os que fizeram um determinado tratamento ou não. E, portanto, a associação é-nos muito útil e para dar apoio, muitas vezes basta só a informação, porque os pais, quando vão diretamente aos sites, através da internet, às vezes assustam-se, porque o menino vai ter um tumor, ou o menino, claro, sem ter a noção que são tumores diferentes dos habituais e que nem todos, o facto de ter determinada mutação não quer dizer que vai correr mal, e que nem todos os casos correm mal. E, essencialmente, orientar, dizer onde é que há centros mais especializados nessa área, como é que são feitas essas consultas, que seguimento é que devem ter esses doentes. E, portanto, são pessoas que estão disponíveis para dar todo o apoio, quanto mais não seja informativo. Muito bem, aqui fica esta informação também. Doutora Inês Carrilho, agradeço a sua presença no consultório. Foi um prazer enorme tê-la aqui connosco. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos sobre a esclerose tuberosa, uma doença rara que ficamos a conhecer um pouco melhor nesta primeira parte do consultório. Fazemos agora aqui